Paulo Teixeira Brandão, vice-diretor jurídico da AEPET, tem 35 anos de militância na Previdência Complementar Fechada. Presenciou a fundação e foi dirigente da Petros. Advogado de formação, gradualmente foi se qualificando em alto nível para seguir em diversas lutas, seja pela conquista de direitos e regulamentação da Previdência Complementar no Brasil, até a defesa desses direitos, sempre ameaçados em sucessivos governos. Nesta entrevista, que irá compor o acervo de nossa biblioteca digital, Brandão traz ao AEPET TV uma série de esclarecimentos, sobretudo relacionados aos sucessivos planos de equacionamento e seus respectivos déficits, que tanto angustiam os participantes e assistidos da Petros. Brandão relata a história vivida como personagem ativo e testemunha ocular de fatos marcantes que envolveram articulações políticas e agilidade na comunicação. Quem é Paulo Brandão? Paulo Brandão é um cidadão que, por concurso, entrou na Petrobras em 1960 como bolsista, fez o curso de Cubatão, voltou ao Rio, em 61 foi admitido na refinaria Duque de Caxias. Depois, então, ele passou para a área comercial, na distribuição na Petrobras, no departamento comercial. Fez carreira, então, na Petrobras Distribuidora, a partir de 1972. Depois, ele foi nomeado diretor da Petros, em 1990. E na Petros, ele exerceu, até 96, a diretoria de benefícios. E nesse período, ele foi diretor da ABRAP, que é a Associação dos Fundos de Pensão, e foi também presidente do SINDAP, que é o Sindicato Patronal. É um episódio que a ABRAP ficou um pouco adormecida por motivos políticos e nós tivemos que recriar o Sindicato Patronal, o SINDAP. Solicitada essa minha participação e eu fui presidente do SINDAP por 2 mandatos. Depois, então, em 2003, quando a Emenda Constitucional 20 introduziu a previdência complementar no artigo 202 da Constituição, foi criada a Lei Complementar 108 e 109, criada a estrutura da Fundo de Pensão, na Petros, por exemplo, que com os conselhos, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, diretoria. E eu fui, então, na primeira eleição, em 2003, eu fui eleito como mais votado. Durante 16 anos eu passei do Conselho Fiscal, para o Deliberativo, fui eleito. Então eu tive uma trajetória na gestão da Petros por 32 anos. Então, adquiri realmente, nesse período, alguns cursos nacionais e no exterior. Fiz o curso na Wharton School, na Pensilvânia, que é a Centro de Excelência em Previdência Complementar, e fiz alguns estágios em fundos de pensão na Europa. Esse é o Paulo Brandão. Por que, em 1970, a Petrobras resolveu criar a Petros? A Petrobras criou a Petros em 1970 porque, em 1965, em janeiro, o comando militar que governava o Brasil retirou do manual de pessoal a condição do pessoal da Petrobras ter previdência, a aposentadoria integral. Ou seja, quando a Petrobras foi criada como se fosse funcionário público. A maior parte veio da CNP e outros órgãos do governo, e seus empregados tinham o mesmo sistema de aposentadoria de funcionário público, ou seja, tinham, quando se aposentavam, o mesmo salário da ativa. Mas em 1965 foi retirado essa condição. Então o pessoal da Petrobras, os empregados, ficaram apenas sujeitos ao IAPI, que é o Instituto de Previdência do Judiciário. Mas em 66, o pessoal do golpe militar eliminaram os IAPs e criaram o INPC. Então os empregados da Petrobras ficaram só como benefício oficial, na realidade, de 1966 até 1970, quando a Petros foi criada. Ela foi criada para quê? Para poder fazer o complemento do benefício oficial, que era muito pouco, né? Seria muito pouco no futuro, embora quando a Petros foi criada, o benefício oficial provavelmente atendia a coisa dos empregados, mas se verificou o futuro. O futuro, na realidade, não daria, né, como você se vê hoje em dia. Então, o Previdência Complementar é justamente o instituto que faz com que você possa sair, somado o INSS com o benefício da Petros, próximo do que você tinha na ativa. É por isso que a Petros foi criada. Com a criação da Petros, os funcionários da Petrobras foram convocados a tomar decisões importantes,
pois havia grande diversidade nas possibilidades de enquadramento. Poderia fazer um relato daquele período? Quando, em 1966, foi eliminado os IAPs, né, e antes de 65, ele tirado do mandado pessoal a aposentadoria integral do pessoal da Petrobras, ficou um espaço entre 65 e 70 do pessoal que não tinha benefício, a não ser o benefício do NPC, o benefício oficial. Eles são chamados pré-existentes. A Petrobras fez um aporte inicial na fundação da Petro para dar um benefício para esse pessoal chamado pré-existentes, ou seja, eles não tinham nem complemento nenhum. Mas, depois de 70, passou a ter complemento ao benefício social. Então, era empregado da Petrobras que estavam na Petrobras na criação da Petro. Né? Então, antes da criação, foram distribuídos alguns formulários para quem fazia opção para realmente a criação da entidade. Esses que assinaram esse formulário, aceitando a criação da fundação, depois foram considerados fundadores, né? Chamados pré-70. E para esses pré-70, mais adiante, em 96, a Petrobras fez um aporte, uma lacuna no patrimônio que existia, porque não foi contribuído normalmente a contribuição para esse pessoal pré-70 no início. Então, em 1986, foi assinada uma Constituição de Dívida da Petrobras e garantiu a esses pré-70 a cobertura integral dos seus benefícios para o resto da vida. Até hoje, então, a Petrobras cobre, inclusive, a diferença de contribuição normal e extra, a contribuição extraordinária, para cobrir os chamados planos de equacionamento. É isso. Ao longo do tempo, houve mudanças importantes em premissas fundamentais para o equilíbrio do Plano Petros. Como foi essa dinâmica? A ligação com os déficits que tanto preocupam os participantes e assistidos? Primeiro, você te registrar que, quando a Petro foi criada, o regime de capital de cobertura. Você verificava qual era a necessidade da contribuição do participante e da Petrobras para o seguinte, e era estabelecido. Por acaso, se essa contribuição não fosse suficiente, a Petrobras, que era mantenedora, cobriria essa diferença. Mas em 77, a Lei 6435 estabeleceu o regime de capitalização. E aí teve que aumentar muito a contribuição dos participantes. O atual, então, foi solicitado que desse um jeitinho para o pessoal não aumentar muito a contribuição, e foi feito, então, um acordo, o pessoal pagar uma parte enquanto ativo, depois, quando se aposentasse, continuava contribuindo. Por isso é que a PES é o único fundo de pensão no país, talvez no mundo, que aposentado continua pagando contribuição normal. E também tem um episódio interessante, quando o plano foi apresentado pelo atuário, a diretoria da Petrobras, foi considerado um plano que estava caro. Teve que fazer uma criatividade e criou dois mecanismos para reduzir o custo da patrocinadora. E foi considerar a geração futura. Eu perguntou à Petrobras, quantos empregados vocês vão admitir para os próximos anos? E a Petrobras informava 10 mil, 20 mil. Eles então calculavam chamadas gerações futuras, e então diminuir a contribuição inicial, a contribuição normal da empresa, embora do participante permanecesse a mesma. Mas ele ainda foi considerado caro. Então, ele verificou, na realidade, que a maioria do pessoal era não optante, 82%. E a Petrobras depositava um dinheiro para o não optante na conta pessoal dele, um percentual, para que, se ele, por acaso, se aposentasse e continuasse não optante, recebia esse dinheiro. Mas se ele optasse, esse dinheiro retornaria para a Petrobras. Então, nesse caso, esse dinheiro ficaria guardado, capitalizado, e ele, quando ele se aposentasse, cobriria a parte da patrocinadora. E aí, a patrocinadora teve uma contribuição mais reduzida no início, e foi assim que a Petro foi criada, com uma parte. Era paritário, pegado para a empresa, mas a da Petrobras ficou um pouquinho mais baixo. E como isso não foi corrigido, que em 71 a Petrobras obrigou todo mundo a optar pelo fundo de garantia, mas não foi corrigido, a correção não foi feita na questão patrocinadora. Então, em 78, tem um primeiro déficit na Petro por causa disso. Quando os primeiros funcionários começaram a se aposentar, havia recursos para o pagamento? Esse problema aconteceu, porque quando a Petro foi criada, os empregados da Petrobras já tinham praticamente condições de se aposentar logo em seguida, né? Quando a Petro foi criada, eles que eram fundadores, logo começaram a se aposentar, mas não tinha ainda capitalização suficiente para isso. Qual foi o recurso utilizado?
daqueles novos empregados, inclusive das subsidiárias, que começaram a entrar para o plano, é que bancaram esse benefício chamado pré-70. Isso, na realidade, foi acumulando essa diferença e, em 94, quando houve uma grande auditoria da Petro, foi verificado que esse valor estava muito alto. É chamado de reservas amortizáveis, ou seja, eram valores acumulados que tinham que ser resolvidos. Então, nessa ocasião, a diretoria da Petro propôs à diretoria da Petrobras e ao Conselho de Administração da Petrobras aprovou um aporte de cerca de 4 bilhões e 700, se não me engano, para pagar isso em 25 anos, que era a expectativa de vida da massa, dos pré-70, para dar cobertura a esse valor que estava faltando no patrimônio do patrimônio coletivo, é isso. Como foram vencidos desafios como o aumento da expectativa de vida e as novas formas de organização familiar, sobretudo após a legalização do divórcio? À medida que o tempo foi passando, foi havendo a capitalização justamente com o ingresso das novas empresas. Mas isso aí, na realidade, a meu ver, não foi o suficiente, porque a expectativa de vida, quando a Petro foi criada, em 70, era de 56 anos. E hoje em dia está próximo de 80 anos. Então, houve um envelhecimento da massa muito grande. As contribuições dos participantes não acompanharam isso, sempre foram fixas durante mais de 50 anos. Então, imagina, em 96, quando nós tínhamos pré-70, a expectativa de vida era 25 anos. Bom, nós estamos em 2025. Aí a pessoa ainda está aí, tem hoje cerca de 14 mil ainda pré-70 existentes. Então, na realidade, a longevidade da massa fez com que o plano ficasse mais caro. E esse, a meu ver, é um dos fatores que gerou essa necessidade de uma contribuição extraordinária chamado plano de equacionamento, entendeu? Que tem outras causas também, desde o primeiro déficit de 2013, que não teve equacionamento, que foi 2 bilhões abaixo do nível de tolerância. 2014 também foi 14 bilhões que estavam dentro da tolerância, mas em 2015 houve, na realidade, uma solução para o problema que a gente apontava durante 16 anos, Conselho Fiscal. O fiscal não aprovava as contas por 16 anos por alguns motivos. E um deles era o cálculo incorreto da família real. Então, nessa ocasião, em 2015, a família real foi corrigida e deu um acréscimo, um custeio, e provocou um déficit de quase 5 bilhões e pouco. Entendeu? Então, ele também teve outras correções que causaram causas estruturais. Quando foi implantada a paridade de gestão na Petros? Ela se dá em todos os níveis da administração? A paridade da gestão veio com a emenda constitucional número 20, que introduziu a previdência complementar na Constituição do Brasil. Quando as leis complementares 108 e 109 foram feitas, a paridade só se deu nos conselhos, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, onde você tem eleição no Conselho Deliberativo. São 3 indicados pela patrocinadora e 3 indicados pelos participantes. No Conselho Fiscal são 2 indicados pela patrocinadora, 2 pelos participantes e assistidos. E qual foi a paridade? Eles deram o controle do Conselho Deliberativo para a patrocinadora. O presidente, então, é indicado pela patrocinadora. E no Conselho Fiscal, o presidente é indicado pelos assistidos participantes. Então, é uma paridade. No Deliberativo manda a patrocinadora. E no Conselho Fiscal, quem preside e tem voto de qualidade são os assistidos participantes. Então, chamado paridade. Mas esqueceram, ao meu ver, que lá fora, nos conselhos da emenda constitucional, a gente estabeleceu a paridade dos conselhos, dos colegiados, melhor dizendo, desculpe, dos colegiados. E a diretoria também é um colegiado, só que na diretoria isso não foi estabelecido. Só que em 2011 houve uma alteração no estatuto para a eleição para 2 membros da diretoria, só que até hoje isso não foi implantado. Através da emenda constitucional número 20, Fernando Henrique Cardoso, entre outros ataques aos aposentados, buscou também acabar com a imunidade tributária nos fundos de pensão, correto? Essa história tem um passado mais atrás. É quando eu falei a você que eu era diretor da ABRAP, fui depois presidente do SINDAP, foi justamente porque houve um descompasso com o Fernando Henrique, que era ministro da Fazenda, em relação à questão do plano cruzado. Existia um problema de investimento lá,
que ele queria que fosse o Fundo de Pensão fizesse, e nós não concordamos. Então, houve realmente, durante o governo do Fernando Henrique, uma situação mais ou menos contrária aos interesses nossos, Fundo de Pensão, pelo menos é a nossa visão sobre isso, porque o Fernando Henrique trabalhou muito nomeando ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, com o objetivo de desequilibrar a votação que existia lá e acabar com a imunidade tributária para os fundos de pensão. Infelizmente, ele conseguiu isso com a nomeação de uma quarta ministra lá, mas depois o Lula assumiu a presidência, foi eleito, e aí essa questão foi amortecida e não houve mais esse problema com as imunidades tributárias dos fundos de pensão, felizmente. Mas nesse processo houve também fatos interessantes, como a criação do SINDAP, considerada missão impossível. Conte um pouco dessa história, por favor. Nesse período político, que eu era do presidente do SINDAP, a gente verificou a necessidade de ter uma participação dos participantes mais no Conselho Nacional de Gestão da Previdência Complementar, porque tinha a colocação da ABRAP, que era a fundação da Associação Patronal, mas não tinha dos participantes. O SINDAP é considerado patronal. Quem é o dono dos fundos de pensão? Quem é o dono do patrimônio dos fundos de pensão? São os participantes. Olha, então, no meu ver, o SINDAP era na verdade, um sindicato patronal dos participantes. E trabalhamos politicamente para isso, reunimos as associações todas que existiam na época de aposentados, pensionistas, e num grande congresso no Retiro dos Padres, e iniciamos uma trajetória para poder ter uma participação maior no Conselho Nacional de Gestão da Previdência. Então, foi criada uma reunião, uma carta de Rio de Janeiro, nesse congresso. Eu levei para o ministro Stefani e disse: olha, ministro, é preciso colocar o SINDAP como representante dos participantes do Conselho de Gestão da Previdência. Ele falou: não, já tem a ABRAP. Eu falei: não, mas tem que ter os dois. Ele falou: não, tira a ABRAP, pode o SINDAP. Eu falei: não, isso não é possível, porque a ABRAP é uma gestão política do governo, colocando lá. E o SINDAP tem que ter uma decisão jurídica, porque é o sindicato patronal, tem que ter no colegiado do órgão governamental, deve ter um sindicato patronal. Ele não concordou. Anos depois, o Waldeck Ornelas assumiu o Ministério da Previdência, nós estivemos com ele também, levando a mesma proposta. E ele fez a mesma, não, tira a ABRAP, pode se dar. Eu falei: não, mas, ministro, tem que ter os dois. Ele falou: não, dois não, tem que ser um só. Ele falou: não, mas, beleza, tem que ter uma representação dos participantes. Ele falou: não, faz o seguinte, se vocês criarem uma entidade nacional de todos os participantes, que congregue todos os participantes do Fundo de Pensão, eu concordo em colocar. Isso, para mim, era uma missão impossível, porque existiam várias associações, tinha a AMBEP dos petroleiros, tinha a ANAB do Banco do Brasil, cada categoria tinha a sua associação de aposentados e pensionistas. Então, ficava difícil, a gente ia criar uma nacional. Mas eu fui procurar o pessoal da Unidas. A Unidas era uma entidade que juntava os fundos de pensão, as associações dos fundos de pensão das estatais, né? Previ, Petro, FUNCEF, enfim, as estatais. E são do Rio de Janeiro. E eu participava das reuniões deles, como o SINDAP era convidado sempre a participar das reuniões deles. Então, eu levei essa proposta para que a Unidas se transformasse nessa entidade nacional de todos os participantes. Eles não aceitaram, porque acharam que aquilo era um movimento sindical e tal, uma coisa que não cabia. O presidente da AMBEP, na época, fez uma carga muito grande que não concordava, e o pessoal não concordou. Então, o que aconteceu? Nós tivemos que procurar outros apoios. Então, com o apoio, na realidade, de entidades sindicais, nós conseguimos, então, criar a ANAPAR. Complementando essa ANAPAR, então, quando ela foi criada, eu levei, então, o estatuto para o ministro Waldeck Ornelas. Ministro, o senhor disse que se você criasse a entidade, o senhor votava no Conselho. E aí, então, a ANAPAR foi colocada, desde essa época, no Conselho Nacional de Gestão da Previdência. O ministro cumpriu a palavra dele e até hoje funciona a ABRAP e a ANAPAR, representando os participantes assistidos no Conselho Nacional de Gestão da Previdência. Com a chegada de Temer ao poder, seguida da eleição de Bolsonaro, os ataques a Petros e à Previdência como um todo voltaram com força total.
Até que ponto os déficits e planos de equacionamento resultam de má gestão? As causas são meramente estruturais? É importante a gente recapitular algumas coisas interessantes. O governo sempre procurou reduzir seus custos, como ele partiu através das empresas estatais, nos fundos de pensão principais do país, as grandes fundos de pensão, ele sempre tomou medidas para reduzir seu custo. Inicialmente, em 77, foi o limite de idade. Ele só podia ganhar benefício quem tivesse acima de 55 anos de idade. Ele já prorrogou mais o período de benefício, concessão de benefício. Depois de 82, ele reduziu a contribuição. O pessoal, após 82, reduziu a contribuição para os fundos de pensão para reduzir seu custo também. Então, várias medidas foram tomadas para isso aí. Ao longo do tempo, como eu falei, a longevidade, alguns investimentos não deram muito resultado positivo, as correções dos problemas estruturais, como eu falei, cálculo da família real, um corte de 90% que tinha nos benefícios estava errado. Em 2015, então, na realidade, houve um déficit que foi de 16 bilhões, que você passou da curva, e somado com 13 e 14, que não gerou plano de equacionamento, foi obrigado a ter um plano de equacionamento em 2015. Só que esse plano não foi feito adequadamente, ou seja, o presidente da época saiu e entrou um outro presidente. Saiu o Henrique Jung e entrou o Walter Mendes, que é um outro presidente que no período Temer. Só que o Walter Mendes entrou em setembro e tinha prazo até novembro para apresentar o plano de equacionamento, e ele não fez, não apresentou o plano. E ia pagar uma multa muito grande, então ia ser multado não só os diretores da PES, como os conselheiros. A diretoria da PES propôs à Previc, que é o órgão regulamentador e fiscalizador, um termo de ajuste de conduta. E todos tiveram que assinar, por causa do CPF dos diretores e conselheiros estavam em jogo aí. Todos tiveram que assinar um termo de ajuste de conduta para fazer o consolamento então 2017. E, então, aquele que foi 2015, 16 bilhões, somado a 12,4, deu 22, 2015, não é equacionado em 2016, foi corrigido pela meta atuarial para 2017, que o déficit subiu para 37 bilhões. Então, o chamado pé de assassino vem dessa época. Quer dizer, você depois, a partir daí, foram somados com 2018, 2019, a contribuição extra é enorme, né? Bastante difícil do pessoal suportar. E aí, numa determinada época, foi feita, então, uma proposta, um estudo, para reduzir essas contribuições, chamado NPP, que é o novo plano de equacionamento, certo? E, para isso, para reduzir a contribuição, tinha que fazer o quê? Tinha que, o período do equacionamento tinha um período determinado. Foi quando que a contribuição extra era vitalícia. Ele aumentou, alongou o financiamento, então diminuiu a parte da contribuição, mas ele não foi suficiente. Reduziram também o 13º, consumiu 70% do 13º, e reduziu o pecúlio por morte também. Então, houve, na realidade, uma redução de benefícios, mas para compensar essa redução da contribuição extraordinária. Ela existe até hoje. Hoje em dia, então, um acordo feito com a Petrobras, para a Petrobras botar mais recurso extraordinário, foi criado um grupo de trabalho para estudar uma melhoria nessa situação. Esse grupo de trabalho fez um relatório, trabalhou 2 anos, e hoje desembocou numa comissão, onde hoje participa não só o pessoal das entidades, das federações, mas a Petrobras, o grupo da Petrobras, incorporou o pessoal da Previc e da SES, que é o órgão que define o aporte possível da empresa, o investimento da Petrobras, das estatais, e a Previc, que é o órgão regulamentador e fiscalizador, eles participam de uma comissão para construir uma possível solução. Isso já está em andamento. Vamos ver se até o final desse ano esse assunto se resolve. Tudo isso resultou em diversos planos de equacionamento. O plano original chama-se Plano PES de Benefício Definido, desde lá de 1970. É um plano de benefício definido. Mas adiante, houve uma proposta chamada de repactuação. Foi proposto ao pessoal que quisesse escolher entre continuar a correção do benefício do Estado ativo e anexação complementar ao INSS,
ou o pessoal que preferia permanecer no plano atual, que era a coisa do benefício de saúde ativa, pelo acordo coletivo, e também complementar o INSS, chamada repactuação. Foi feita essa proposta para tentar, a partir daí, provavelmente não teria possibilidade de 10, porque o plano que foi imaginado seria para uma migração de 95%, essa repactuação. Só que isso não ocorreu. 25% não concordaram com essa repactuação, isso não deu certo. Deu certo e gerou depois novos déficits, entendeu? Então a repactuação criou no mesmo regulamento, dois conjuntos de normas. Uma norma para quem repactuou e norma para quem não repactuou. Ou seja, quem repactuou deixou de ter a correção anual pelo IPCA, quem não repactuou continua a correção anual pelo salário do coletivo, quem repactuou não ficou desvinculado do INSS, ou seja, não é mais plano complementar, e quem não repactuou continuou no plano complementar às pessoas do INSS. Então, no mesmo regulamento, há duas situações diferentes. Aí, adiante, achavam que o pessoal que não repactuou, que entrou com ações judiciais individuais e talvez o resultado encarecia o plano, acharam melhor separar repactuado e não repactuado. Então fizeram dois planos. Plano Petro Petrobras repactuado e não repactuado. E por que o plano Petro Petrobras, que lá atrás tinham que ter esse patrocinadora, mas as empresas que foram privatizadas, as subsidiárias, criaram planos próprios. E três patrocinadoras, Petro, Petrobras e Petrobras Distribuidora, ficaram num plano único chamado Plano Petro Petrobras. Achavam que o pessoal que não é pactuado, que promoveu muitas ações judiciais, que eram também alguns dos repactuados até 2007, eram causadores de déficit, achavam que um estava subsidiando o outro, estava subsidiando. A tese era essa. Então era melhor separar, segundo eu disse, vamos fazer uma separação de massa, separando repactuado e não repactuado. Foram criados, então, dois novos planos. Plano Petro Petrobras repactuado, Plano Petro Petrobras não repactuado. Mais adiante, com os objetivos pré-70, que também achavam que os pós-70 subsidiavam os pré-70, a Petrobras aportou mais recurso extra e foi criado um novo plano Petro Petrobras, não repactuado, pré-70, não repactuado, não repactuado. Então, na verdade, hoje você tem vários. Mas durante esse período também, a Petrobras propôs fazer um plano CD, sair do plano BD e para o plano CD. Aí foi criado o plano Petro 3, né, que é um plano de construção definida. Mas houve pouca adesão desse plano. E depois a Petrobras Distribuidora também, que era uma das patrocinadoras do plano, você resolveu fazer o seu também CD, e fez o chamado Plex-Prev. Mas também teve pouca adesão. Então hoje você tem, na verdade, plano Petro Petrobras R não R, repactuado não repactuado, tem plano Petro Petrobras pré-70 R não R, tem Petro 3 e tal. Mas outro detalhe interessante é que em 2002 a Petrobras pediu para fechar o plano BD. E aí, o processo que foi até 2006, realmente o plano foi fechado, mas retroagiu a 2012. Então, 2012 a 2006, você pegasse que ia estar na Petrobras, não tinha um plano. Então, mas como ela tinha sido iniciada em 2002, foi considerado que o fechamento foi em 2002. Então, todos os empregados da Petrobras que entraram de 2002 a 2006 não tinham plano de complementar. Então, a Petrobras pagou um seguro para esse pessoal desse período. Então, em 2006 e 2007, foi criado um novo plano, o CV, que é o plano de contribuição variável, que é chamado Petros 2, que é o plano de contribuição variável, e que tem na contribuição, a acumulação, ele é contribuição variável, ou seja, os participantes podem alterar a sua contribuição, o participante pode até um limite, mas o participante pode aumentar para melhorar seu benefício. Mas na concessão, ele é BD, entendeu? Na concessão. Então, hoje você tem também, além do Petros 3, Flex-Pegson CD, tem um plano CV, que é o Petros 2. A Fundação Petros tem uma série de planos administrados, do total que ela tem de vários outros patrocinadores. Pela Petrobras Distribuidora e Petros, você tem vários planos aí administrados. Um novo plano Petros está sendo discutido no grupo de trabalho criado especificamente com essa finalidade. É possível crer que haverá uma solução definitiva para os déficits que atenda aos participantes e à Petrobras?
É uma discussão bastante complicada. Tem um componente, introduzido aí um componente político-ideológico, porque muitos acham que essa construção de um plano novo, que tem pela legislação, seria obrigado pelas patrocínios estatais a ter um CD não definido, porque não foi possível, não foi aceito pelas entidades, né, que trabalham lá junto com a Petrobras e os órgãos para construir uma nova solução. Ele não acaba o plano original, os planos originais que são os planos que vão possibilitar alguém migrar para esse plano novo. Não, não acaba, porque lá vão ficar aqueles que não vão aceitar uma solução diferente. Né? Que solução diferente é essa? É um plano novo, e eu falo que há uma diferença de plano novo e novo plano. Porque o novo plano é aquele que nasce do zero. Por exemplo, o Petros 2 nasceu do zero. Se pegar a Petrobras, não tinha um plano nenhum, então nasceu do zero, começou do zero. Já o plano novo é aquele que já nasce com massa existente. Então, se você tem um plano hoje, que embora fechado, em extinção, que é o plano Petros na Petrobras, R não R, e você vai criar um alternativo que tem origem, esse plano, essa massa desse plano existente, eu chamo de plano novo, e não novo plano. É sutil essa diferença, mas ela é importante. Por quê? Porque a legislação obriga a novos planos serem patrocinados por empresas estatais, serem do tipo CD. E as entidades não aceitam isso de jeito nenhum, embora a Petrobras, no grupo de trabalho, fizesse essa colocação que seria CD, as entidades não aceitaram e propuseram um BD. E aí nem foi uma coisa nem outra, porque não houve consenso, o trabalho não teve esse consenso, foi para a comissão, o grupo de trabalho estabeleceu 18 premissas, são premissas consensadas de Petrobras e das entidades, ou seja, qualquer que seja uma solução, tem que obedecer essas premissas importantes. Então, a comissão está trabalhando com base nessas premissas, tentando construir um plano novo, que seja, na realidade, embora o nome seja CD, mas como ele nasce saudado, ou seja, não tem mais contribuição, um plano saudado é aquele que a reserva, embora seja visual, é capaz de manter o benefício vitalício. Não tem mais contribuição, nem do participante, nem do assistido. Então, o assistido, quando vai se aposentar, não tem contribuição, nem na fase de capitalização, porque ele já nasce capitalizado, a reserva individual. É uma engenharia financeira que existe, não é novidade isso, plano saudado, mas que, como você sai da sua reserva no plano existente, o plano novo, e você tem que quitar a débito que tinha no plano antigo, ela vem menor, a reserva vem menor. Então, a Petrobras vai fazer um aporte, somente esse aporte, para complementar esse valor, e é importante. E esse aporte, como ele é fora da paridade, ele só é possível ser feito se for através de acordo judicial. Ou seja, e que acordo judicial é esse? A Petrobras tem várias dívidas com os planos. Essas dívidas foram todas ajuizadas. Embora ela não tenha aceito isso nem contabilizado, essas dívidas, elas foram ajuizadas pelas entidades, pelos autores. Hoje são 5 ações que são elecadas para que se faça um acordo nos autos para permitir que a Petrobras coloque esse recurso além da paridade. Isso tem que ser negociado e é o que está sendo feito atualmente. Então, depende agora de uma aprovação prévia pelos órgãos de controle, que é a PV que acerte, vai depender de um contrato no TCU também, o Tribunal de Contas não aceita contribuição sem ser pela paridade, mas se for de um acordo judicial, um acordo nos autos, é possível que isso seja aceito. Então, concluído esse trabalho, se pretende ter uma oferta de uma possibilidade, o pessoal se libertar dessas contribuições extraordinárias que estão tendo causado tanto problema pessoal. Vai ser uma opção. Então, quando esse plano realmente for existir, for apertado, nós, das entidades, nós aqui somos diretores judiciais daqui da EPET, diretor jurídico, aliás, da EPET e da APAP, também estamos presidindo a FENASP. Então, as entidades vão organizar eventos com participação de assessor jurídico, assessor atuarial, assessor econômico, para fornecer todas as informações possíveis de vantagem e desvantagem que venha a ser esse plano novo. E o participante vai ter, na realidade, o assistido, o participante vai ter
todas as informações necessárias para tomar sua decisão. É uma decisão individual, ninguém é obrigado, não vai ser obrigado, o plano novo é apenas uma opção. Quem não vai continuar no plano atual, sem problema demais, pagando, evidentemente, as contribuições ordinárias. Qual a diferença entre uma e outra? É que no plano é mutualista no seu todo, né? No outro é uma reserva individual, porém tem um fundo garantidor. Para que o fundo garantidor? Que ele vai garantir se você a longevidade. Porque quando você faz a reserva individual para ter um plano vitalício, você tem que calcular uma tábua de mortalidade, da tábua de sobrevida de cada individual. Mas esse cidadão, esse participante nesse sentido, pode ver mais do que estava previsto. Como eu já falei antes, a previsão de 70 era de 56 e agora é quase 80. Então, ele pode viver mais. Então, se por um acaso isso acontecer, esse fundo garantidor vai manter o benefício vitalício num sistema mutualista. Ou seja, desse sistema a patrocinadora participa. Inicialmente a Petrobras não queria participar, queria só dar uma contribuição inicial, depois e saia fora, mas nós não aceitamos. Então ficou, na realidade, a partir de janeiro, a Petrobras aceitou, ela vai participar ad eterno desse fundo garantidor. Ou seja, com contribuição no fundo inicial, ele vai ser capitalizado, mas se por um acaso estiver lá no futuro, provavelmente não precisa, mas se precisar uma nova contribuição, a Petrobras vai estar presente.